Bem-vinda, Noemi Jaffe, Carrascosa. Obrigada pela presença. Os dois já são parceiros do Sempre um Papo, aqui em BH, em São Paulo também. Uma honra para a gente ter vocês aqui. Então, vou iniciar pedindo vocês para falar um pouco sobre a carreira literária de cada um. Por favor. Boa noite. Obrigada por terem vindo. Obrigada também por terem feito convite para participar. Já segunda vez que eu venho aqui no Sempre um Papo e adoro sempre vir para Belo Horizonte. Bom, eu comecei a publicar ficção bem tarde na minha vida, né? Com 43 anos só que eu publiquei meu primeiro livro de poesia, que é o Todas as Coisas Pequenas. E sempre me perguntam por que eu demorei tanto para publicar. Eu não tenho uma resposta muito definida para essa pergunta, mas eu acredito que tenha sido, em primeiro lugar, por causa das circunstâncias da vida, né? Porque, enfim, vida de quem gosta de escrever é sempre muito complicado. E, enfim, eu sempre fui professora. Ser professora, para mim, é quase igual ser gente. Praticamente a mesma coisa, né? Eu sou mulher, sou brasileira, sou judia, sou professora. E, bom, enfim, eu dava aula em muitas escolas, tive filhos e tal, então a vida foi exigindo muito de mim e eu não tinha tempo, praticamente, para me dedicar à escrita. Mas eu ia sempre escrevendo, acumulando poemas, e eu fui me especializando na área de poesia, porque eu fiz mestrado sobre ensino de interpretação de poesia, dava muita aula sobre poesia, então as coisas que eu tinha mais guardadas eram poemas. Mas eu acho que a segunda razão pela qual eu demorei tanto para publicar é pelo fato de que, para mim, ser escritora era um trabalho assim tão idealizado, tão inatingível, que eu não me considerava à altura de ser uma escritora. Então, eu tinha um pouco de medo de publicar. Mas, quando chegou em 2005, eu tinha um amigo, professor também, o Yuri Pereira, que era editor de uma pequena editora chamada Edra. Aí eu falei, Yuri, eu tenho uns poemas guardados e tal. Ele deu uma olhada, gostou e falou, vamos publicar, vamos. Publiquei, o Nuno Ramos quis fazer o prefácio e tal, que foi um estímulo para mim também. E publiquei esse livro, vi que a recepção do livro foi boa, né? Teve algumas poucas resenhas positivas e tal. Aí comecei devagarzinho a dizer, acho que eu sou escritora, assim, meio timidamente, com vergonha de pronunciar essa palavra, como se eu não tivesse direito, né? Essa coisa de como preencher ficha de hotel, você escreve que você é uma escritora, assim, né? Agora, nossa, eu escrevo com a maior tranquilidade, assim, e com a maior alegria e orgulho e tal. Mas naquela época ainda era muito difícil. E daí, então, foi assim que eu comecei com esse livro. Logo em seguida, eu criei um blog chamado Quando Nada Está Acontecendo, né, baseado naquela frase do Guimarães Rosa, quando nada está acontecendo, há um milagre que não estamos vendo. E comecei a postar nesse blog pequenos excertos meio cronístico-poéticos sobre coisas que aconteciam na minha vida e também sobre especulações etimológicas, que eu tenho uma paixão enorme pelas palavras, pela origem das palavras e também pelas línguas. Gosto muito de pesquisar, de estudar línguas, e por questão de origem eu falo hebraico, então eu tenho acesso a algumas origens etimológicas pouco conhecidas, né, para quem fala português. Fiz também russo na USP quando eu me formei, então você vai juntando, assim, vai formando um quebra-cabeças interessante sobre as palavras. Comecei a escrever nesse blog, também teve uma acolhida boa, e uma pessoa se interessou, então, em fazer um livro juntando pedaços do blog,
que foi o livro que saiu, Quando Nada Está Acontecendo, saiu pela Martins. Então eu falei, poxa, o pessoal está gostando. E eu tinha um sonho muito grande na minha vida, que era o de escrever um livro sobre a história da minha mãe, que é sobrevivente de Auschwitz. E ela, quando veio de lá para o Brasil, ela trouxe junto com ela um diário que ela escreveu na Suécia, depois que ela foi resgatada pela Cruz Vermelha, depois que a guerra já tinha terminado. E eu tinha esse sonho, praticamente era uma incumbência que eu tinha recebido na vida, como se eu precisasse fazer isso na minha vida. Então, em 2009, eu consegui uma bolsa, um edital da Petrobras, lembra daquela empresa? Então, naquela época, eles davam bolsas literárias e tal. E recebi um edital com o projeto de escrever sobre esse livro. Aí fui para Auschwitz com a minha filha, que na época tinha 21 anos, e ela já estava querendo se tornar escritora também. E aí fomos para Auschwitz, fomos para a Alemanha, para a Polônia, refizemos parte do percurso que a minha mãe tinha feito durante a guerra, voltamos e eu escrevi esse livro, o que os cegos estão sonhando. Paralelamente à escrita desse livro, eu também escrevi a verdadeira história do alfabeto, isso por uma questão meio acidental, que o dono da Companhia das Letras tinha lido um conto meu na Piauí, tinha gostado e tinha ficado curioso em saber se eu tinha outros contos na gaveta. Eu não tinha. Eu falei, claro que eu tenho. Na gaveta cabe qualquer coisa. Aí eu comecei a escrever. Eu falei, não vou perder essa oportunidade, né? Daí, então, comecei a escrever a verdadeira história do alfabeto junto com o que os cegos estão sonhando, que é um livro que ficcionaliza a história das letras do alfabeto, inventa como se tivesse havido uma origem necessária para a criação de cada letra tendo nascido junto com uma palavra. Então, por exemplo, sei lá, a letra A, átomo, a letra D, dado, a letra E, eu, e assim por diante. Então, esses dois livros saíram juntos em 2012. Depois... aí foi indo, né? Aí depois comecei a escrever um romance, que era uma coisa que eu queria também escrever, mas já estava muito cansada de escrever sobre judaísmo, então inventei uma personagem não judia, que é a Íris, mas depois, aos poucos, à medida que eu fui escrevendo sobre ela é fugitiva, fugiu da Revolução Húngara, comunista, adora comer. Na verdade, ela é judia, só que ela não sabe, mas ela é. Então, escrevi sobre a Íris, que é essa fugitiva da Revolução Húngara, um romance sobre orquídeas e sobre o comunismo, que é a Íris as Orquídeas. Depois escrevi um livro para a extinta COSAC, que é um livro que faz experimentações sobre tipos de começos, né? Como começar? Então, começar é difícil, fácil, ruim, bom, infantil, erótico. E é um livro feito de lâminas. É uma caixinha que você abre e você vai retirando as lâminas e você pode meio que sortear, pensar alguma coisa e tirar uma lâmina e ver o que sai. É um livro que eu gosto muito. Também fiz um livro por uma editora eletrônica de dois grandes amigos, que são a Mika Matsuzaki e o Tiago Ferro, que são donos da editora E-Galáxia, uma editora que todo mundo precisa conhecer, que só publica livros eletrônicos. Aí fiz um diálogo, são vários diálogos entre um casal. E devo estar esquecendo de alguma coisa, mas agora, então, recentemente, eu lancei esse Não Está Mais Aqui Quem Falou, pela Companhia das Letras, que é um livro que eu estou gostando muito dele, um livro que brinca com isso que se convencionou chamar de gêneros narrativos, que é um termo do qual eu discordo, um termo que eu não gosto, e eu tento trabalhar com várias
naturezas de texto. As pessoas me perguntam como chamam os textos que estão aí. Eu digo que eu não sei, inventei um nome chamado tareco, que é para... Transgênero? Transgênero. O Joca que falou isso, eu concordo, acho muito legal, porque aproveita e usa a palavra gênero também no sentido de orientação sexual, que eu acho ótimo também. Se isso está flutuante, então por que os gêneros narrativos têm que ficar fixos, né? Está tudo flutuando, e eu gosto das coisas nesse estado de flutuação mesmo. Então tem ensaio, tem manifesto, tem meio poesia, tem aforisma, tem isso que chamam por aí de conto, mas também meio misturado com não ficção. E foi um livro que eu escrevi rápido. Escrevi bem rápido e gostei dessa experiência de escrever rápido também. Quanto? Foram 5 meses. Bem rápido mesmo. Bem rápido. Foi um livro que me deu prazer de escrever e que está me dando prazer de compartilhar, de falar sobre ele. E estou contente com esse livro. Mas é assim, tá indo, as coisas estão caminhando. Ótimo. Você, Carrascosa. Bom, nos conte sua história na literatura. Bom, primeiro agradecer, né, o convite, é uma grande alegria mesmo estar aqui, sobretudo com a Noemi. A gente já teve algumas vezes, e de vez em quando, e aí é muito bom, tá? Nem sempre a gente tem essas oportunidades, e é muito gostoso, e a gente está até conversando, quer dizer, esses que são os laços que a gente vai criando na literatura com os escritores e com os leitores, né, obviamente, que é o que mais também importa, assim como o escritor que é também nosso amigo, também é nosso leitor, ou enfim, está também se escrevendo, né? Ou está escrevendo a sua história, né? À medida que ele está lendo. Então, de saída, é uma grande alegria estar com vocês, sempre aqui encontrando um público que tem interesse em literatura, que isso é quase que um milagre, né? No Brasil, talvez no universo, mas a gente resiste bravamente, né? E aí, então, a minha história é muito... tem também lá seus detalhes, né? Isso que é legal, que a Noemi estava contando, a singularidade que cada um vai tendo e vai fazendo a sua obra, né? Vai compondo os seus aspectos diferenciadores e consubstanciadores também, né? Isso vai determinando um pouco do nosso percurso. Eu nasci numa pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Cravinhos. Ela fica muito próximo a Ribeirão Preto, cidade que as pessoas mais conhecem, né? Eu sempre digo que Ribeirão Preto faz parte da grande Cravinhos, né? Então, naquela região, eu aprendi, eu gostava muito de ler, fui lendo bastante, fui me tornando um leitor assim muito assim, contumaz, eu me fascinava muito pelas histórias. E aí eu me dava conta que quando eu lia, eu contava depois as histórias, eu as reverberava para as pessoas que estavam ao meu redor, meus amigos, meus parentes, enfim, cidade pequena, você tinha ali só aquele pequeno núcleo. Mas eu contava de outro jeito, né? Eu inventava, mudava o fim, contava tudo errado. No fim, na verdade, estava descobrindo que estava contando de um outro jeito e que estava me tornando um narrador. E aí eu comecei a escrever meus primeiros textos, eles eram efetivamente de poesia, porque eu lia muito poesia também, junto com a prosa. Mas eu não publiquei nada de poesia, fui começar a publicar contos, vamos dizer, né, como a Noemi está falando, que são os gêneros que não têm tanto, hoje, cada vez menos territórios, né, tão desfronteiriços, mas que eram narrativas que me encantavam contar. E daí fui publicando inicialmente de forma esparsa, né, porque a gente não tinha livro, tinha possibilidade de publicar o conto, como hoje as pessoas publicam na internet, ou num blog, ou num site. Eu publicava nos suplementos literários que existiam. Inclusive, um dos primeiros contos eu publiquei no suplemento literário de Minas Gerais, né, que tinha muito, né, naquele tempo, né, quase 30 anos atrás, tal, tinha uma envergadura maior, talvez. E o Estado de São Paulo, o jornal também que tinha, Folhetim, que era um suplemento da Folha de São Paulo. Enfim, aí fui publicando. Depois, num determinado momento, eu já tinha um conjunto de histórias e que tinha uma organicidade, tinha uma temática, tinha um norte. E aí foi o meu primeiro livro de contos, vamos dizer assim, né? Chamava-se Hotel Solidão. E esse livro foi premiado no concurso de contos do Paraná, que era um concurso importante, tal. Hoje tem um revival, né? Esse concurso está inativo de novo, mas diferente do que ele foi no passado.
E daí eu falei, eu gosto de escrever histórias, me desafia esse tipo de narrativa que é mais breve, mais curta, mais enxuta, que exige que você tenha uma mão para já apresentar o conflito, você trabalhar pensando nos personagens e tal. E aí eu escrevi um segundo livro, chamava-se O Vaso Azul, e um terceiro chamado Duas Tardes, e um quarto chamado Dias Raros. Nesses livros eu tive muita sorte, porque o primeiro livro ele adveio de uma oficina de criação literária que eu fiz com o João Silvério Trevisan em São Paulo, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Então ele tinha, né, ele foi bastante maturado com o tempo. E aí os outros três, eu tive um leitor crítico, uma grande sorte, esse leitor crítico que se chama-se Raduan Assar. Ele tinha lido esse Hotel Solidão, que eu tinha mandado para ele por meio de um amigo, e depois me convidou para ir à casa dele, para falar sobre o livro, e aí tive a oportunidade de ter contato com ele, e ele leu meus 3 livros seguintes. Então, eu acho que foi muito importante para eu aprimorar a ideia fazer a história mais breve, e me apaixonar definitivamente por esse gênero. Esse é o gênero, ou enfim, essa forma de fazer que me deslumbrava mais. Depois, por conta de ter publicado alguns livros de contos, uma ocasião uma amiga me convidou para ir numa escola contar história para criança. Eu falei, eu não sou contador de histórias, eu não sei, né? Existe uma forma de fazer, né? Uma performance hoje, os contadores têm. Mas não, mas você vem contar histórias e tal. Aí eu peguei e falei, bom, eu vou fazer uma história, em vez de eu ficar contando histórias. Aí eu escrevi uma história que digamos que ela vai mais para um universo do lúdico, e isso acabou sendo, né, entrando nessa rubrica de literatura infanto-juvenil. E eu acabei publicando um livro e outro, no fim fui ver, eu publiquei muitos livros que para mim é sempre literatura, pode ser lido por qualquer leitor, né? Mas e aí fui fazendo e fui variando, fazendo as histórias, os livros que traziam uma coletânea de contos, de histórias curtas, breves, até eu escrevi uma depois chamada Amores Mínimos, que era muito mais curta, eram todos os contos com uma dimensão de meia página, uma página, tipo mini contos. Depois ampliei, voltei a fazer contos mais longos, tal. O ano passado eu publiquei um livro de microcontos, que eu me impus um desafio de fazer um livro que contasse uma história numa única linha, inclusive o livro chama-se Linha Única. E aí continuei fazendo esse trabalho e publicando, né, outros livros que entraram por essa órbita da literatura mais para jovens, para criança e tal. Depois de ter publicado 10, 11 livros de histórias curtas, histórias breves, eu tive o desejo de escrever um livro de um romance, né? Porque se você faz uma obra contística, como o meu caso, que a maior parte é de contos, você fica se perguntando cadê o seu romance, né? Não interessa para o romance, eu gosto do conto. Mas passou um certo tempo e eu trabalhei durante muitos anos, eu fui um redator de agência de propaganda. Eu trabalhei quase 30 anos, desde que eu me conheço com moleque na universidade, já fui trabalhar em publicidade. E ali também eu continuei fazendo meu trabalho literário. A publicidade, de certa forma, patrocinou meu trabalho literário. Eu fui fazendo minha obra sem muita preocupação e queria fazer o conto. Depois, eu achei que sentia que tinha uma história um pouco maior, daí eu publiquei um livro que chamava-se Aos 7 aos 40, que foi também, ele veio de um edital também, como a Nery falou, de um edital da Petrobras Cultural, né, que não existe mais. E aí depois eu acabei entrando em outros editais, o Linha Única foi também premiado do Itaú Cultural, o programa Rumos do ano passado, ano retrasado. E, bom, enfim, fomos fazendo o trabalho e fiz Aos 7 aos 40, primeiro romance. Depois que publiquei, voltei ao conto, publiquei um livro chamado Tempo Justo, histórias curtas e tal. E daí tive o desejo de novo de fazer um romance, mas um romance pequeno, um romance praticamente uma novela, que se chamou Caderno de um Ausente. E aí, por coincidência, né, o Noemi está aqui com a gente, quando eu apresentei esse livro, que saiu pela COSAC na IFE 3 anos atrás, eu pedi para o pessoal da COSAC convidar a Noemi para fazer uma leitura, e quando eu fizesse o lançamento em São Paulo, né, onde a gente vive, a gente escolheu lá um lugar na Livraria da Vila, queria que alguém pudesse falar um pouco sobre o livro, conversar comigo, para a gente chegar lá, só lançar o livro, autografar, fazer fila, né? E aí a Noemi, generosamente, fez a leitura, apresentou o livro. E aí, curiosamente, dali para frente, eu não tinha ideia, era apenas um livro,
ele acabou se transformando numa trilogia, que é essa que a gente está lançando agora e que depois a gente, né, daqui a pouco a gente fala dela. E aí eu escrevi o caderno, tempos depois veio um segundo e um terceiro livro, e que virou, e agora a gente, esse ano, praticamente lançou 3 romances, quer dizer, um já existia e os outros 2 saíram, né, juntos. São bem curtinhos, tal, vocês vão ver que são histórias assim, muito compactadas também. E aí fui continuando fazendo os trabalhos, quer dizer, aí hoje você vai olhar, eu comecei a publicar com 20 e poucos anos, então você vai ver tem muitos livros publicados, tem uma obra que tem volume, não porque eu fiz muito, porque todo ano eu fazia alguma coisa. Então você está escrevendo um livro. São quantos? 40, mais ou menos? Acho que menos, talvez 35, coisa e tal. Então, você vai fazendo, todo ano você faz um livro, né? Você passa o ano tentando fazer um livro, e aí, quando você vai ver, você também está na estrada há muitos anos, né? Então, é isso. O Volume do Silêncio, só para a gente falar rapidamente, Sim. é um relançamento, né? Sim. E ele vem com novidades? Então, aí o que acontece? Esse livro, O Volume do Silêncio, a gente lançou ele em 2006, foi o primeiro livro que eu lancei pela COSAC na IF. Depois eu lancei mais 4 livros lá, e depois, como vocês sabem, a editora desapareceu, e aí a gente foi fazer relançamento, contratando, oferecemos livros para outros editores e, né, quiseram fazer. Esse livro, especificamente, a gente lançou em 2006, e ele trazia contos de cada um dos meus livros anteriores, que naquele então eram 6, 7 livros de contos. Então, assim, foi feita uma espécie de curadoria, uma seleção, por um cara da minha geração, que é o Nelson de Oliveira, e aí ele separou, sei lá, 2 contos do primeiro livro, 4 do segundo, 3 do terceiro, fazendo um conjunto para dar uma panorâmica da minha obra. Então, seriam contos escolhidos. Na ocasião, eu tinha 2 contos inéditos aí. Aí o livro ganhou o prêmio Jabuti e tal, foi para frente. Depois de 2006 para cá, mais 10, 11 anos, eu publiquei mais 6 ou 7 livros de contos. A gente vai fazer uma antologia agora, que chama-se Estação das Pequenas Coisas, privilegiando contos desses últimos livros. Mas o que acontece com o Volume do Silêncio? Ele tinha, digamos, uma linha, uma espinha dorsal que trazia contos quase sempre extraídos da minha obra, que posicionavam mais o não dito do que o dito. Então, daí porque ele ganha esse nome de Volume do Silêncio. E tinha até a orelha do professor Alfredo Bose, que é um estudioso, um crítico literário importante e tal. E a gente fez agora o relançamento, porque com a COSAC desaparecendo, o livro continuava sendo comercializado, tinha adoção em faculdades, enfim, tinha estudos. E ele vinha cobrir esse espaço, essa lacuna dos meus primeiros livros, porque, por exemplo, Hotel Solidão não existe mais. Ele foi publicado por uma editora chamada Escrita, com 2 T's, uma editora que publicou alguns livros de literatura brasileira na época, publicou o livro do Marçal Aquino, chamado Miss Danúbio, publicou um livro do Rony Walter Jatobá, alguns escritores contemporâneos, mas depois desapareceu. Então, o segundo livro, O Vaso Azul, que foi um livro que também, né, foi bastante vitorioso e tal, ele foi publicado pela editora Ática, e 3 anos atrás a gente destratou, porque a Ática também não se interessava mais em vender um livro de contos, né? Depois de muitos anos ele já tinha feito uma carreira. Duas Tardes é um livro de contos que existe ainda, mas ele foi lançado pela Boitempo, uma editora pequena que publicou muitos livros do Luiz Rufato no passado e alguns outros autores brasileiros, mas deixou de investir na literatura brasileira, né, contemporânea. Então o livro está parado lá. Daí tinha outro livro que era o Dias Raros, tinha sido publicado pela editora Planeta no Brasil, que quando chegou, contratou vários escritores brasileiros, eu lancei esse livro lá, mas aí disse, bom, agora o Paulo Coelho vai ser editado pela Planeta, então acabou toda a literatura brasileira. Aí acabou a literatura brasileira, tinham sobrado 300 livros meus, a editora queria pôr fogo, queria queimar, porque ocupava espaço num hangar, num galpão, e aí tinha um grupo de teatro fazendo uma peça baseada nesse livro. Eu falei, então me dá os livros. Aí eu compro os livros, por um. Eles me deram os livros. Né? Eu ia comprar, mas eles me deram os livros e eu dei para esse grupo de teatro. E aí, cada peça que eles faziam, cada apresentação, eles sorteavam um livro. E aí acabaram os livros. Aí eu fiquei sem um livro também. Então, aí eu falei assim, eu tenho 4, 5 livros de contos que não existem mais. Então, o Volume do Silêncio ele vinha fazendo
Esse, né? Só que agora a gente está publicando, agora republicando, praticamente a mesma edição da COSAC, a gente só mudou de capa. A gente está republicando Dias Raros também pela editora do SESI, né? E outros livros que ficaram da COSAC, ficaram ali, que era aquela Água Toda, que era o Aos 7 aos 40, que era o Caderno de Ausente, estão saindo pela Alfaguara. Então, os livros voltaram a ter luz, porque de um dia para o outro, eu, com esse monte de livro, né, fiquei sem 10 livros. Eles sumiram, 10 livros sumiram da minha obra, não tinham como ser comercializados, entendeu? Que ótimo. Voltando aqui, vamos falar um pouco sobre realidade e ficção. A Noemi mesmo falou, a Iris não tem, não quero judia mais, né? Não quero falar disso, acaba que ela é, sem ela saber, ela é. Então, o que tem de verdade na ficção, no trabalho de vocês? De real, né? Pergunta difícil, né? Muito difícil. Daria para fazer uma tese sobre isso. O que é que tem de verdade? Olha, tudo. Né? Primeiro, porque eu acho que um escritor tem que escrever com verdade. Né? E o leitor sente quando o livro que ele está lendo tem verdade. Então, aquela criação imaginária foi escrita com uma potência com uma carga de entrega, né, verdadeira do autor. Então, para começar, eu acho que tudo é verdade no livro, porque ele foi escrito com verdade. Aí, no caso, é mais o advérbio do que o substantivo, né? Verdadeiramente. Mas não vejo muita diferença entre o advérbio e o substantivo. Acho que verdadeiramente é verdade. Outra coisa, o que a gente cria não é menos verdadeiro do que as coisas que, né, a gente convenciona chamar de reais, de verdadeiras, né? As coisas que a gente percebe pelos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, etc. Então, a gente tende a chamar de verdade o que sai no jornal, ou aquelas coisas sobre as quais existe algum consenso, né? Então, digamos, nós estamos em Minas Gerais. Isso é verdade, né? Agora, já há muito tempo a física vem questionando tudo isso. Então, são duas coisas. Primeiro, o que a gente cria, o que a gente imagina, o que a gente sonha, o que a gente sente, pensa, acredita, é tão verdadeiro quanto as notícias que saem no jornal. E as notícias que saem no jornal não são tão verdadeiras quanto a gente pensa, porque tudo é versão. Ao mesmo tempo em que tudo é verdade, também posso dizer que tudo é versão, e eu posso te perguntar até que ponto a realidade não é ficcional, né? Porque você vê uma coisa, um fato, supostamente, né, isso que se chama de fato. O Drummond já tem um poema inteiro questionando essa palavra, que é uma palavra muito pesada, muito carregada de ideologia, a palavra fato. Um fato, né, por exemplo, um atropelamento. Você pega duas pessoas, cada um terá visto uma coisa completamente diferente. Ou, pior, se você tem um fato, né, por exemplo, em São Paulo, um homem no ônibus ejaculou sobre uma mulher que estava dormindo, né? Esse caso foi parar no juiz e o juiz considerou que não houve constrangimento, não houve estupro, né? Isso daí, o que é o real aí, né? Está tendo uma discussão entre os juízes mesmo para discutir se houve ou não constrangimento, o que é constrangimento. Então, quando você começa a entrar na nuance da interpretação da palavra,
sendo que a mulher sofreu uma ejaculação no ônibus, no transporte público. Então, o que é o real? Então, acho que a gente passa por todas essas questões para entender até que ponto o real entra na ficção. Muitas vezes eu acho que a ficção nos aproxima muito mais do real do que um jornal televisivo, sei lá, do que a imprensa, né? E porque, pelo viés interpretativo, pelo viés especulativo, imaginário, você é capaz de problematizar as coisas que estão acontecendo, as coisas que a gente é obrigado a vivenciar, as coisas que a gente precisa, sobre as quais a gente precisa pensar para poder viver melhor, né? Eu acredito que o escritor tem uma ética com relação ao leitor. Eu estava hoje mesmo lendo um livro de uma autora russa, que ela fala, eu acredito que o poeta é um curador. Ela fala em inglês, healer, né, um curador. E que o lugar do poeta, o papel do poeta é curar, né? E eu vejo que a literatura cura, né? E que você proporcionar esses deslocamentos que a literatura provoca, né? Fazer com que o leitor, aquilo que o Manuel Bandeira fala no poema Nova Poética, fazer com que o leitor satisfeito de si dê o desespero, né? Você está andando com uma roupa de brim branco muito bem engomada, passa um caminhão de lixo, joga uma nódoa de lama no teu brim, é isso que faz a poesia, né? E a cura da poesia, da literatura, está por aí, né? No fato de ela jogar a nódoa de brim branco, a nódoa de lama no teu terno de brim branco muito bem engomado, e com isso você fala, espera aí, como é que eu estou vivendo? Né? É isso que eu quero da vida? E isso daí é um papel curativo, um papel terapêutico. Então, não é real uma coisa que faz com que você se pergunte sobre a tua vida? Então, acho que tudo é real. Agora, em termos mais simples, práticos, claro que todo autor está o tempo todo falando de si, né? Todo romance tem um tanto de autobiográfico, de autoficcional, né? Que a gente está transformando as nossas experiências em experiências imaginárias, em experiências comuns. Enfim, eu acho que encontrar a própria linguagem é isso, né? Você conseguir processar, transformar a tua experiência numa experiência que seja de todos. Não, que é difícil falar ainda, essa parada de real e de, né, real e ficção. Né? Eu vou só continuar, viu? Parabéns, viu, Noemi? Que bom que faz a gente pensar. Não, total de acordo, e queria lembrar, quando você falou inicialmente, né, tem tudo, né? Literatura que a gente, pelo menos a que a gente procura fazer, tenho certeza que é por isso que a Noemi disse, e aí a gente tem, né, convergência, tem que ter verdade, a verdade da tua existência, mínima, né? O mínimo. Então, por exemplo, só para entrar um exemplo prático na trilogia que a gente está lançando, que eu falei, o primeiro livro chama-se Caderno de um Ausente. Esse livro, ele conta a história de um sujeito, né, mais velho, uns quase 50 e poucos anos, tal, e que casa-se de novo e tem uma filha. E esse livro, ele escreve um caderno para ela, o dia que ela nasce. E ele faz aí durante um ano, até que depois tem uma virada na história, e aí ele para de escrever, mas é um ano de escrita. Quando eu publiquei esse livro, muitas pessoas perguntavam, mas é você? Cadê sua filha? Não, mas eu não tenho filha. Porque é muito parecido com a minha idade, com o próprio nome do personagem, então tinha ligações. Né?
Então, por quê? Porque tem toda a verdade. Todos os dias da minha vida eu coloquei nesse livro. Eu escrevi esse livro com tudo que eu tinha aprendido, que eu podia aprender e que eu estava vivenciando. E talvez, como a Noemi disse, o universo do imaginário, o universo da ficção, que amplia a esfera real, nesse real for esse sentido das coisas físicas que tem, né, as comprovações. Também me lembro um livro do Érico Veríssimo, que você deu o exemplo, né, que ele conta uma história do que 7 pessoas viram na mesma cena e depois os 7 personagens seguem a vida deles. E o que aquele episódio trouxe para eles? Cada um viu de um jeito, né? Já dizia lá o Einstein, como observador, vê a coisa por um outro ângulo, né? E vê diferente, né? Mas aí o que acontece? Desde que eu me tornei um leitor, eu entro no universo da virtualidade, você começa a ler, ver outras coisas, então você sente que houve uma expansão do seu universo, né? E o que é a literatura, senão criar esses universos imaginários que podem trazer, né, a redimensão humana, né? A gente se reumaniza quando a gente relê a dor de um que é tão compatível, se não tão igual a de outro. E daí o que acontece? Aí eu escrevi lá tal, e acho que eu devo ter pisado num universo para frente. Isso é na ordem do natural, né? Não é na ordem do sobrenatural, não, porque a gente está, né? Que depois, 2 anos depois, eu me casei e tive uma filha. É como se eu tivesse entrado antes nesse mundo, né? Como se tivesse visto ou percebesse que a realidade viria dessa forma. Então, existia... Por quê? As pessoas estavam convencidas quando liam que era eu. Tem um pouco dessa confusão da autoficção, coisa e tal. Porque tinha potência, né? Tinha força o narrador. O narrador estava se entregando, né? Definitivamente àquela história. E eu acredito que é justamente isso que a gente acaba fazendo, né? A gente vai transfigurando as nossas vivências de tal forma que elas também são reconhecíveis, ainda que com as suas diferenças, pelo outro. O outro também, ele também viveu, ele também perdeu, ele também sofreu, ele também se inquietou, ele também tem receios, ele também tem medos. Então a coisa se dá. E como a Noemi disse sobre a física, eu estou aqui, mas estou em cravinhos, né? Minhas memórias, minhas lembranças, um monte de coisa está passando pela minha cabeça enquanto eu estou aqui. Então, eu estou aqui em BH, mas também estou em outro lugar, como vocês também estão aqui conosco e também estão no universo da virtualidade, das coisas que eu não sei se são salvas, como a gente faz no computador. Você salvou, então está lá arquivado. A gente está vivendo coisas que ficam flutuando e que também são parte da nossa existência e são parte da verdade que nos conduz no dia a dia. Então, acho que o escritor está sempre, né, me lembrou também o aspecto curativo, mas ele está o tempo todo no embate com as suas dores. Talvez por isso ele tenha esse pequeno poder de escrever algo que também, quando o outro se reconhece, quando o outro entra em empatia, acessa o seu pathos, ele também se reumaniza, eu penso. Ele se toca, né? São as histórias que realmente falam mais para a gente, falam mais alto para a gente. Mesmo que sejam histórias mais voltadas para o silêncio. Por que vocês estão aqui? Um pequeno grupo de gente que ama a literatura, que vai ouvir pessoas como nós, né, numa quinta-feira à noite. Porque essas redes vão criando afetos entre nós. Vão nos fazendo cada vez mais uma confraria, uma tribo mínima, pequena, mas que sente que está seguindo, que está fazendo alguma coisa pelo outro. Porque escrever tem muito disso também, né? A gente busca curar a sua própria dor, se acariciar a sua dor, a sua inquietação, mas também a do outro, né? Que acaba lhe servindo também, né? Então, vai por aí. Eu agradeço, né, a presença de vocês, a palestra é muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta para o João. No livro, o livro das coincidências, que eu acompanho, né, o seu Face, na época, antes de lançá-lo ou de criá-lo, você disse que estava recebendo histórias de pessoas que tivessem esse tema, coincidência. Aí, quando o livro saiu, eu li, e, assim, pegando um gancho nisso que você falou, a impressão que realmente dava, né, é que tinha mais histórias suas, né, no livro, né?
Aí a minha curiosidade é saber, as histórias que as pessoas postaram, elas vão virar alguma coisa ou elas serviram só como ideia, né, ou algum gancho para elaboração desse livro? Tá. Obrigada. Bom, muito obrigado pela tua pergunta, até é bastante pertinente para eu poder até esclarecer sobre isso. O Diário de Coincidência é um livro que eu lancei o ano passado e eu tinha muita ideia de escrever essa questão da coincidência, porque era uma coisa que me tocava muito, ficava meio que... E eu escrevi muitos resumos de pequenas histórias que se davam coincidência, e aquilo me inquietava, eu queria escrever um dia sobre isso. Obviamente, eu ia escrever pela mão ficcional, mas as coincidências, de fato, aconteceram. Claro que eu as escrevi buscando ser mais convincente. Mas o que acontece? Eu escrevi esse livro, e esse livro tem um monte de coincidência que se dá no processo criativo do livro. Eu tinha feito esse livro e tinha escrito o Caderno de um Ausente. Entreguei os dois para a COSAC e Naif. Ele falou, a gente só pode publicar um livro, porque a editora era pequena. Então eles preferiram o romance, Caderno de um Ausente. O Diário das Coincidências ficou parado quase 3 anos. Talvez porque ele não estava no tempo que coincidia com ele nascer. Tá? Então, o que acontece? Ele ficou parado. Aí, depois que a COSAC fechou, aí ficou também, o caderno ficou, né, no escuro. Aí eu ofereci esse livro, eu encontrei um editor que eu reputo muito respeitoso e talentoso, que é o Marcelo Ferroni, da Alfaguara, e eu nunca tinha feito nenhum livro pela Alfaguara, mas eu falei, eu queria te apresentar um original, que era o que estava parado, porque minha editora até então era a COSAC e Naif. Ele falou, pode me mandar. Eu mandei o livro para ele. Eram 25 histórias de coincidência. E aí ele leu tal, falou, não, eu gostei, vamos publicar. Só que ele, como editor, ele falou, e se a gente, eu tive uma ideia, se a gente fizesse um blog, um site, pedisse para que as pessoas mandassem histórias de coincidência, por quê? Porque todo mundo tem uma história de coincidência para contar. Se eu perguntar para você, todo mundo tem uma. E aí a gente vê, se tiver algumas legais, você incorpora no livro. Eu falei, tudo bem, está combinado. Aí a gente fez o site, pediram para eu fazer um mini blog para falar que estava começando aquele processo, se as pessoas podiam mandar e tal. Filmaram youtuber, booktuber, gente que já também, se você lembrou lá no site, também contava história e falava, e também você, se tiver uma história, manda para cá, que o Carlos Costa está escrevendo um livro, coisa e tal. Supostamente, o livro seria colaborativo, mas, na verdade, eu já tinha 25 histórias escritas. Todas elas tinham acontecido comigo ou com alguém que eu conhecia. Aí, o que resultou? Apareceram 80 histórias. Não foram muitas, né, se eu pensar em termos de Brasil. 80 histórias. O que a gente fez? Eu escolhi algumas. Eu li as 80 e falei, olha, aqui tem 5 muito boas. O Marcelo Ferroni, no Rio de Janeiro, leu da parte dele e escolheu 6. A gente foi olhar as 6 dele, as 5 minha, 5 batiam. Tinha uma que estava fora da dele, e eu achava que não era muito boa a história. No fim, eu acabei me convencendo que eu podia fazer aquela também. Outra coincidência, as 5 histórias que eu escolhi, que ele escolheu, não tinham o nome das pessoas. Foram ver quem eram as pessoas, as 5 pessoas me conheciam. E as histórias não tinham nada a ver comigo, eram histórias que aconteceram com elas. Aí ficou mais forte ainda, como eu já tinha 25 histórias, aí eu construí aquelas outras 5, dentro do contexto do livro, e acabei me animando para escrever mais 5. Então, no fim, ficaram 35 histórias, dos quais 30 são minhas. As outras 5, eu recontei digamos, com um cenário muito diferente do que me foi enviado. E aí, todas as histórias, elas têm sempre o mesmo personagem, que é um eu, que é ele. Por quê? Porque, no final, eu falo, essas coisas me mudaram tanto que eu não sou mais aquele que eu sou, não sou eu, é ele que viveu aquelas coisas, ele me transformou. E as coincidências não pararam de acontecer. Foi um negócio assim, sem fim. Aí o que aconteceu? O livro, quando chegou, faltava, vamos dizer, não tinha uma última história. E a última história eu acabei escrevendo. Por quê? Porque quando eu escrevi o livro, eu fui reler, ele já estava em provas, pessoas que viveram comigo, que eu tive algum contato no passado, de 10, 20 anos atrás, e que estavam ali, nas histórias, começaram a entrar em contato comigo do nada, sem saber que elas estavam no meu livro.
Então, aí pessoas começam a escrever, mandam um e-mail, me encontram, não sei. Aí eu escrevi a última história, que todas elas, enquanto eu estava escrevendo o livro, reapareceram. Então, no fundo, o livro não virou um livro, com esse perfil de que você entra na internet, todas as histórias que vierem você escreve, são histórias dos outros, ou histórias que os outros ajudaram a escrever, ou eles mesmos escreveram, você só deu um ajuste de linguagem. Não. Praticamente o livro é todo meu. E aí as 5 pessoas que a gente escolheu, a gente mandou o livro para elas, tem até um agradecimento, tal, elas foram comunicadas, tal. Dessas 6, 5, uma não me escreveu, mas as 5 me escreveram dizendo que não acreditavam em como a história foi recontada por mim, porque eu contei de um outro jeito, segundo elas, muito melhor, porque estava dentro do espectro todo do livro. Então, foi muito legal fazer, e às vezes as pessoas me perguntam para contar uma coincidência. E às vezes eu conto assim, não acredito, tem 35 coincidências? Tem. E também tem um pouco da ficção, né, como a Noemi estava dizendo. Tem a verdade, mas tem a ficção, porque eu tinha que construir todo um contexto para a história, para a coincidência se iluminar. Porque coincidência, para mim, são duas linhas de força que se encostam, ou 2 linhas de fragilidade, né, senão não tem coincidência, elas têm que se encontrar. E daí eu fui fazendo, inclusive escrevi uma história que era, digamos, de descoincidência, uma coisa que todo mundo esperava e não aconteceu. Uma coisa muito, muito, muito forte que aconteceu na minha família, que foi um fato, assim, rapidamente, um tio meu que se separou da mulher e ficou muitos anos longe das filhas, que eram pequenas, numa época que não existia divórcio, só existia desquite no Brasil, e ele não pôde ver as filhas, perdeu a guarda, e esse homem virou um caco humano, se tirou a bebida, ficou ruim, e ele sonhava em ver as filhas. E um dia ele queria vê-las. E eu passei a morar em São Paulo, comecei a encontrá-lo, e comecei a ver e voltava para o interior, e as filhas começaram a acenar, se despegar da mãe, começaram a acenar que elas queriam ver o pai. E eu lá com meus 18 anos, eu vou promover esse encontro. E esse meu tio, ele bebia, ele estava louco, que ele queria ver as filhas dele. E aí, no fim, eu falou, eu avisei a família falou com ele se recompôs. Eu uso até um termo no livro, que ele desenvelhecera. Ele desenvelheceu quando ele soube que as filhas queriam vê-lo, elas tinham uns 15 anos, ele ficou sem vê-las quase 15. Elas eram uma atrás da outra. E aí, quando a gente marcou para eles se encontrarem, as filhas deles também quiseram, elas vinham de ônibus do interior para São Paulo com alguém, porque não podiam viajar, eram menores de idade. Quando a gente marcou esse encontro, ele virou um outro homem, ele virou um homem íntegro, parou de beber, os olhos deles eram azuis, estalavam, o homem mais bonito que eu vi. Ele é irmão de meu pai, talvez eu tenha o amado mais que meu pai. Era um homem maravilhoso, mas ficou assim, louco, né? Ficou mal. Quando a gente marcou, tudo certo, elas vinham para encontrar com ele num domingo, ele morreu numa sexta-feira. Então foi uma descoincidência, é uma história tão triste, que assim, me marca desde os 18 anos, eu nunca escrevi nada sobre isso. E um dia eu falei, um dia eu vou escrever. No meu livro eu achei que cabia, porque as coincidências são tão fortes, que cabia também uma que não fosse, que não acontecesse. Dentro desse assunto de colaborativo, né, da escrita colaborativa com os leitores, com o Sem Gás, né, você convida mulheres para fazerem perguntas, né, Noemi? Nossa, tão forte isso que o Carrascosa estava falando sobre coincidências. Eu adoro coincidência. E desculpa não estar respondendo diretamente a tua pergunta, mas quando eu estava pesquisando para escrever o livro sobre a história da minha mãe, aconteceram muitas coincidências terríveis que me fizeram muitas vezes parar e me perguntar se era para eu continuar escrevendo o livro. Porque eu comecei a descobrir que quando você escava a história, quando você penetra no passado, as coincidências vêm à tona, né?
Porque coincidência não é exatamente um acaso, eu acho. Né? Por isso que chama coincidência. São incidências que ocorrem simultaneamente. Mas, para que elas aconteçam, é preciso que exista alguém interessado, que é o narrador. Porque aqui, por exemplo, nesse momento, estão acontecendo coincidências, só que a gente não está se dando conta delas, né? Porque não tem esse... o lugar, quando você faz o nó na linha, que é aquele lugar... E é incrível quando você faz 2 nós, os 2 nós caem no mesmo lugar. Não sei se vocês já repararam isso, mas esse lugar onde o nó se dá é a pessoa que é o entrecruzamento entre essas 2 incidências simultâneas. É alguém interessado que está ali para coser as incidências, né? Então, eu acho que a literatura é uma coincidência. Né? A literatura é uma pessoa interessada que fica enxergando coincidências. Né? Então, eu adorei isso daí, esse teu livro. Tem um monte de... Aqui no livro, quem não está mais aqui, quem falou, tem uma história de coincidência muito, muito forte que aconteceu comigo. E, então... Qual que é a história? Agora você conta também a história de coincidência que aconteceu com você, que está no livro. É muito louca. Que eu tinha acabado de ler o conto A Galinha Degolada, do Quiroga. Quiroga é um autor, um contista, claro que você conhece, um contista espetacular, meio uruguaio, meio argentino, que escreve contos de terror, mistério, mas literatura fantástica, mas não tem classificação para o que ele escreve, né? E eu tinha lido esse conto, A Galinha Degolada, que é sobre 4 irmãos que nascem todos com algum tipo de deficiência mental. Não sei o que é, se é síndrome de Down, qual deficiência mental eles têm. E eles ficam muito enciumados quando nasce a 5ª irmã, que é uma menina que é a única que não é portadora dessa doença. E, bom, não vou contar o que acontece, mas acontece uma coisa horrível. E eu estava no aeroporto, esperando no saguão para pegar o meu voo, e eu tinha lido o conto, sei lá, no dia anterior. Aí, estou ali, parada, esperando, de repente, aparece um garoto, assim, de uns 18 anos, portador de síndrome de Down. Ele vai, chega, abraça o pai. Aí eu falo, nossa, que cena bonita. Eu sei que quem tem síndrome de Down é muito carinhoso mesmo, né? Então, abraçando o pai. Cena bonita e tal. Daqui a pouco chega outro filho com síndrome de Down, também abraça o pai. Eu falo, puxa, que coisa, né? Esse homem tem 2 filhos com síndrome de Down. Que triste, que difícil e tal. Daqui a pouco chega outro, 3 filhos com síndrome de Down. Aí eu falei, nossa, eu li ontem esse conto, A Galinha Degolada, e aí agora aparece esse pai com 3 filhos com síndrome de Down. Que coisa, que absurdo, né? Tinha um cara do meu lado lendo um livro. E eu pensando nisso, e eu gosto sempre de espiar o que as pessoas do meu lado estão lendo, né? Eu sou escritora, leitora, adoro fazer isso. Aí fui ver, ele estava lendo A Galinha Degolada. Eu entrei no avião e fiquei escrevendo sobre isso, refletindo sobre o que é uma coincidência, né? O peso de uma coincidência, a dimensão de uma coincidência e o lugar da pessoa que está no centro dessa coincidência, que, no caso, coincidiu de ser eu, né? Mas acho que, se eu não fosse uma pessoa interessada, né, em coincidências, eu não teria visto, né, porque não está no radar do teu olhar. Né? Então, existe a pessoa interessada em coincidências.
né? Tem o Zé Miguel Wisnik, que é meu grande amigo lá em São Paulo, meu orientador e tal. E nós compartilhamos coincidências. Assim, nossa amizade é isso, é um compartilhamento de coincidências. Assim, a gente acumula coincidências, porque com ele acontecem as coincidências mais absurdas. Ele, agora, na última Piauí, eu acho, ele contou de uma coincidência muito louca. Com ele acontece, não dá para acreditar. Mas você precisa ser um caçador de coincidências para elas acontecerem com você. E chega uma hora que elas acontecem tanto que você fala, não, chega, não quero mais. Tá pesado, porque quando eu estava escrevendo um livro sobre a minha mãe, nossa, eu comecei a desencavar umas coisas. Eu falava, chega, não posso mais. É quase como você começa a invadir a vida das pessoas. É só você querer que elas acontecem. Bom, mas sobre o conto, o Com Gás ou Sem, foi isso. Eu estou muito interessada nesse novo feminismo, né? E eu tenho uma filha de quase 30 anos que é muito estudiosa desse assunto, que me ensina muito sobre as novas reivindicações feministas, que são muito justas e muito diferentes das reivindicações das mulheres dos anos 60 e 70. Graças a elas, elas estão aí, mas são novas e são diferentes. E comecei a fazer perguntas que uma mulher faria. Tem 2 poemas, um é da Anna Akhmatova e o outro é daquela Wisława Szymborska, sobre a mulher de Lot. 2 poemas que vale a pena vocês irem atrás, porque são muito lindos. E a mulher de Lot é uma coisa doida. Você pensa, a mulher era proibida de olhar para trás. Porque se ela olhasse para trás, ela se transformaria numa estátua de sal. A mulher está simplesmente sendo expulsa da cidade dela, onde ela criou a vida dela, a casa dela, os filhos dela, e ela está fugindo, deixando tudo para trás, e ela não pode olhar para trás. E por que a mulher? Né? Então, eu comecei a fazer perguntas sobre essas mulheres. Por que foi a Eva que mordeu a maçã? Né? E comecei a fazer essas perguntas, aí eu falei, não quero fazer essa pergunta sozinha. Quero fazer essa pergunta junto com as mulheres. Aí eu coloquei no Facebook uma pergunta, né? Se você pudesse, como mulher, fazer uma pergunta para o mundo, que pergunta seria essa? Aí, mais de 200 mulheres fizeram perguntas, muitas delas parecidas, comuns, né? Por exemplo, uma que apareceu muito é: por que tanto medo de nós? Mas teve outras muito legais. Quando a louça acaba? Porque ela não acaba, né? É uma coisa, um mecanismo autorreprodutor, assim. As tarefas domésticas, elas têm um acordo secreto entre elas, que elas ficam lá se reproduzindo à noite, como assim, micróbios e tal. E a outra, por que mulher tem que ser magra? Essas injustiças que as mulheres sentem, né, sobre si. Apareceram muitas perguntas, daí eu editei, juntei as perguntas e ficou essa história aí, Com Gás ou Sem. E foi muito legal, no dia do lançamento do livro, eu chamei 15 mulheres lá na Livraria da Vila e nós ensaiamos o texto. E aí elas se sentaram espalhadas, nós nos sentamos espalhadas pelo público, tinha bastante gente, e daí a gente fez um coral. Legal. Foi muito emocionante mesmo. Estou achando ótima a conversa, viu? Obrigada. Eu queria saber da leitura de vocês no momento. É uma curiosidade, como você falou, que olha o que a pessoa está lendo, é um hábito que eu sempre trouxe comigo. Minhas leituras sempre foram assim, uma pessoa de quem eu gosto, que eu admiro, eu via o que ela está lendo, anotava o que o professor falava.
Então, me deu curiosidade de saber qual que é a leitura dos dois, assim, autores, principalmente brasileiros, talvez, contemporâneos, né, que... Eu também sou professora né, então é uma dica também para jovens, adolescentes. Qual que é seu nome? Desculpa, não pergunto. Lurdinha. Obrigada, Lurdinha. Lurdinha. Bom, no momento eu estou lendo... É uma espécie de autobiografia de uma autora russa chamada Nadezhda Mandelstam, que é a mulher do Osip Mandelstam, que era um poeta russo, um dos mais importantes poetas russos do século XX, que foi morto pela ditadura stalinista, num campo de trabalhos forçados, e ela se incumbiu a tarefa de preservar os poemas dele, mas como os poemas dele não podiam ser escritos, porque quem tivesse um texto escrito dele seria preso, ela passou o resto dos dias dela, até ela conseguir publicar e escrever os poemas dele, decorando os poemas dele. Então, ela, todos os dias da vida dela, falava os poemas dele, e é graças a ela que os poemas dele hoje são conhecidos. E esse livro, não está mais aqui quem falou, é dedicado a ela. E eu estou lendo... ela escreveu 2 livros bem grossos, contando toda a história dela e dele. Só tem em inglês, né? Nadezhda, em russo, significa esperança. Então, são 2 livros. Um chama Hope Against Hope, Esperança contra Esperança, e o outro é Hope Abandoned, Esperança Abandonada. Então, eu estou lendo esses livros, estou muito fascinada com a história. Estou lendo vários ensaios de um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. Então, acabei de ler um livro dele também em inglês chamado The Fire and the Tale. É o fogo e a história, então, que é muito, muito bom. E também estou lendo um ensaio de um antropólogo, professor de literatura aqui do Brasil, que eu admiro muito, que dá aula em Santa Catarina, chamado Alexandre Nodari. Um cara incrível, um ensaio sobre a Clarice Lispector. Agora, de literatura brasileira, eu li recentemente O Noite Dentro da Noite, do Joca Rainer Sterron, e fiquei completamente apaixonada. Eu acho que é um livro que vai entrar para a história da literatura brasileira. Um grande, grande livro, assim, para começar pelo número de páginas. Ele é bem grosso. Então, mas de literatura brasileira tem muita coisa boa saindo, muita mesmo, né? Principalmente poesia, tem muitas ótimas poetas mulheres. Aqui em Minas tem muito boas poetas, em São Paulo também, acabei de, semana passada, ir no lançamento da Laura Eber e da Ana Martins Marques, que é daqui de Minas. E, nossa, o Brasil tem literatura contemporânea excelente, né? Mas o último que eu li foi o do Joca, que é O Noite Dentro da Noite. Você vê a coincidência. Eu estou lendo ainda o livro do Joca, estou na página 150. Estou no meio. E amanhã eu começo a ler da Noemi. E a literatura brasileira, acho que, como a Noemi disse, contemporânea, tem muita gente trabalhando. Eu li, o mês passado, um livro que saiu ano passado, mas ainda está vivo, né? Que é um livro do Michel Laube, chama O Tribunal de Quinta-feira, que eu achei interessante até para indicar para os meus alunos, porque é sobre um publicitário. Não tem nada a ver especificamente, mas é interessante porque a história dele, claro, ele posiciona dentro do contexto das agências de propaganda, mas é um sujeito que tem os seus e-mails vazados na internet, que é uma das coisas que a gente, né, está bem contemporânea essa questão. Uma série de autores, eu tenho lido autores jovens também, que têm aparecido no Prêmio São Paulo de Literatura, os jovens estreantes aí. E o pessoal manda muito livro agora, né? No passado a gente era leitor, alguém lia a coisa da gente, agora a gente tem que ler, né?
Eu gosto de ler o que está acontecendo, porque tem muita, a literatura nossa está vicejante, né, Noemi? Tem muita gente fazendo coisas legais, coisas boas. E da minha geração, que a gente chama de geração 90, só para, né, que Noemi deve conhecer, mas a gente tem muitos escritores que estão na ativa, fazendo muito trabalho aqui. Vem sempre Luiz Rufato, que vem sempre para cá, né? Você tem escritores aí que estão acostumados a publicar livros assim periodicamente, ou seja, tem uma obra já com força, não é um livro qualquer, já tem, né, um certo peso. E eu gosto muito de ler de literatura, sou ainda um cultor do conto, gosto de ler muita coisa de literatura estrangeira que vem publicada no Brasil. E acabo lendo muita, né? E também acabo lendo outras coisas que são do meu mundo da publicidade, quer dizer, da área de comunicação e consumo. Eu tenho que ler isso direto. Mas, por exemplo, eu reli 2 meses atrás alguns livros de contos da Lígia Fagundes Telles, né, que já está com 90 e poucos anos e 97, será, né? Então, a Noemi, como estava falando do tempo do combate feminino no passado, você vê, a Lígia começou a escrever nos anos 50, era uma das únicas autoras que tinha um livro, que escrevia, conseguia escrever, fez direito, era praticamente, tinha as portas fechadas para a publicação, e fez uma obra de grande consistência que por vezes é esquecida, né? Uma contista de primeira mão, tem contos sublimes, né, como Natal na Barca, Antes do Pôr do Sol, tem contos maravilhosos. E tem um pouco disso, né, Noemi? Se a gente não tem editores que preservem essa memória, a gente corre riscos, muitos riscos. Outro dia a gente estava fazendo uma relação rápida de autores que tinham quase desaparecido. E daqui tinha, por exemplo, o Murilo Rubião, né, Vander Piroli, uma série de autores agora estão aparecendo, Ricardo Ramos, autores que assim foram importantíssimos 10, 20, 30 anos atrás, de repente somem. Se a gente não tem um olhar editorial da mesma forma, é complicado, porque muita gente quer publicar, né? E muitos editores querem fazer o livro andar, mas e a memória também, os livros que são sei muito. Vamos falar. A Noemi leu uma parte, um dos textos dela, e você fala dos outros 2 livros que estão aqui na trilogia, né? Tá bom, e lê tá um bom, trechinho tá bom. de cada um para a gente Beleza. finalizar. Aqui acho que é o segundo texto do livro, chamado Diante do Senhor. Quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho e o deitou no altar em cima do feixe. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar Isaque. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele, interrompendo o gesto calculado. Não toques no menino, disse o anjo. Não lhe faças nada. Agora sabemos que temes a Deus, porque não lhe negaste teu filho, teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi até o animal assustado e usou a corda para amarrá-lo sobre um monte de lenha que sobrara. Mas não o sacrificou no lugar de Isaque. Em vez disso, com ainda maior firmeza, aproximou a faca do pescoço do filho para cortá-lo. E o anjo, diante desse gesto imprevisto e desobediente, gritou: Abraão, que fazes? Não me ouviste ordenar que não faças nada a Isaque? Minhas ordens provém do próprio Senhor. Não viste o carneiro que prendia aquele arbusto para que o oferecesses em holocausto no lugar do teu filho? Agora já sei e já te disse que temes a Deus. Estás livre. E Abraão sorriu, mas era um riso de escárnio. Livre, ele pensou. Livre para não matar meu filho em sacrifício. Pois mais livre me sinto se mantiver minha promessa, mesmo ignorante do que e por que prometia. E se, mesmo com a dor pelo resto de minha vida e da vida de minha esposa Sara, puder matá-lo. E, com a faca encostada à garganta de Isaque, começou a fazer um corte.
causando uma súbita enxurrada de sangue, que choveu sobre o carneiro e o altar, manchou o rosto de Abraão, escorreu sobre o próprio anjo e chegou até o arbusto. Incrédulo, o anjo tentou limpar-se, esfregando insistentemente sua túnica quase invisível contra o solo, molhando-a no regato, pois não a queria manchada quando estivesse diante do Senhor. Sim, o Senhor, em sua onisciência, de certo, culparia pelo feito de Abraão, pois diria que o anjo não tinha sido suficientemente incisivo, que não era admissível que um dos seus mais preciosos seguidores, aquele que inventaria o monoteísmo, começasse a história dos milênios vindouros matando seu próprio filho. Como esconder do Senhor o fato consumado? E Abraão, diante da cabeça inerme de Isaque, do sangue que ainda a intervalos esguichava, deitou-se sobre o solo e lançou imprecações ao Senhor do holocausto. Arrependeu-se de havê-lo inventado, e num impulso novamente de pé, virou sua faca ainda para o carneiro, que se contorcia para todos os lados, tentando escapar da corda que o prendia. Quis cortá-lo também. Quis cortar a todos, pô-los todos em interminável sacrifício ao Deus dos testes e das provas, ao Deus que quer o temor. Mas Isaque, aquele cujo nome veio do sorriso que Sara e Abrão esboçaram ao vê-lo nascido, Isaque, miraculosamente, ainda não morrera. E, em meio ao próprio sangue, chamou pelo pai com voz embargada: Pai, já chega, faça-me um curativo, tire-me desse altar, vamos voltar para casa. E assim foi feito. Isaque perdoou o pai, que, por sua vez, não pôde perdoar Deus. Deus tampouco perdoou o anjo, que foi expulso das suas hostes, vagando agora pelo mundo em busca de quem o entenda. Com ele, flutuam inúmeros anjos que padecem de mal semelhante. Deus, enquanto isso, contabiliza holocaustos. Eu vou ler um trechinho de cada um, mais ou menos o mesmo tanto que a Noemi, mas só para vocês perceberem a ideia da voz, porque o caderno de ausente, então, é esse homem mais velho, tal, que está escrevendo essa história para a filha, enfim, um caderno. Daí eu escolhi um trechinho que ele está falando sobre lembranças, porque ele vai falar para ela: para que servem as lembranças? Para que serve? Aí eu vou ler um trechinho. Depois, o que acontece? Com o tempo, eu senti que essa menina, que chama Beatriz, Bia, nesse livro, ela deveria também ter a voz. E aí, posicionei-a com quase 20 anos, ou seja, esse pai temia que ele não ia ter tempo de viver com ela, porque já tinha uma certa idade, ou seja, tinha um espaço da ausência já ali, né, presente. E aí ela vai contar que durante 20 anos ele esteve com ela, né, um grande tempo. E ela vai contar essa história depois que ele se vai. E era uma menina. Então, foi difícil também, porque, né, eu tive que entrar encontrar um diapasão para uma jovem, né. E aí o terceiro, e aí ela vai contar aqui um dia um trechinho que ele a levou, só para contextualizar, a um parque. E ele sempre fala dos olhos, da cor dos olhos dele, que é verde, então tem a ver por que ela vai ao parque. E o terceiro livro, eu ia fazer só esses dois, né, depois que tive ideia de que deveria ter a voz dela. Mas essa Beatriz, essa menina, ela tem um irmão, que é filho do primeiro casamento do pai, que quando ele começa a escrever o caderno, já tem alguma idade, 15, 16, 17 anos. E ela chegando aos 20, ele vai ter 35, 30 e poucos, e é com ela que ela vai viver. Ele vai se casar, vai ter filhos, um filho que é o nome do pai desse livro. E esse filho, junto com esse irmão, eles vão fazer uma peregrinação, eles vão caminhar. E todos os livros eles estão terminando, né? Nesse vai acontecer algo que é um adeus. No segundo, ela já está contando que ele se foi. E no terceiro, é o irmão dela, mais velho, não no momento que ela vive, com 20 anos, mas com ele lá na frente, com muitos anos, quando ele também vai se despedir da vida, ele vai lembrar, como se ele pudesse lembrar um único dia, um único instante da vida dele, foi um tempo que ele estava caminhando com o filho. É o dia que ele elegeu para recordar. Então vamos lá, vamos ver se eu acho aqui o trechinho, tá? Bem rapidinho, viu, gente? Que eu sei que... Bom, então isso aqui do caderno de um ausente, então o pai está falando para ela das lembranças. Aí ele fala assim: então, eu me lembro do dia que conheci a tua mãe, Bia.
uma das professoras substitutas. E eu não vi nada do que vejo nela, hoje, nela. Eu fui fisgado por outros olhares. E ela não ficou lá senão por umas semanas. Para que entendas, Bia, o desejo tem o seu próprio curso, enquanto a vida vai à deriva. Nós só nos encontramos anos depois para sermos os teus pais. E até chegarmos aqui, eu e tua mãe chovemos muitos e muitos dias. Quem sabe tu ainda possas nos ver à mesa e reconhecer quem é quem pelo manejo dos talheres. São 1000 madeleines que só servem à fome de minha memória e vão recompondo a história rasurada que eu sou, Bia. Ninguém pode passar a vida a limpo. É inerente à sua escrita os rabiscos, as emendas. Mas em meio a elas me vem uma. Eu estou chegando do trabalho, cheio de sujeira em meus olhos, toda a beleza que não vi durante o dia, cacos de conversa nos ouvidos, os ecos do mundo em mim, os braços presos ao tronco como asas recolhidas, voar também entedia, e mal abro a tramela do portão te vejo, a luz ocre do entardecer, no colo de tua mãe, na varanda, ela sentada em quietude, ambas à minha espera, é verão, e no verão é bom desabotoar os cuidados e sair à porta da casa para receber um afago da brisa. O céu já grávido da noite escurece lentamente, e eis que eu me acerco, beijo uma, depois outra, e me sento em frente às duas, e aí ficamos a nos contemplar, mudos. O silêncio é tão forte que nos toma o corpo inteiro, e assim permanecemos, para que o quadro se pinte por si mesmo, formando finalmente a santíssima finitude, nós três ali, tornando-se aos poucos, uns para os outros, lembranças. Bom, então esse é um trechinho desse pai falando com ela. Depois ela vai contar, já um tempo bem mais distante, com a outra dicção, né, quando ela vai no parque com ele. Então, no parque, onde viemos muitas vezes, eu e a avó Helena, eu e a Neuza, eu e ele. No parque, agora, só eu e ele. Ele acaba de me comprar um balão, escolhi o verde, da cor de seus olhos, a cor que se entremeou como dupla serpente, ora se apagando, ora se acendendo no rosto de meus familiares. A avó Luísa, o avô André, o primo Tiago, eu gostaria tanto de conhecê-los, como minha mãe, mas já nasci com essas baixas em meu enxoval de bebê. A coluna das perdas, grande, perto das colunas de ganhos. O pai me leva até um banco à sombra das árvores. Estamos fugindo do sol. O sol, tão forte e luminoso que eu gostaria de vê-lo assim, N vezes. E eu o verei no futuro no pátio da escola, pela janela do meu quarto, deformado numa poça d'água imenso e vermelho, como uma laranja na linha do mar. Eu gostaria de vê-lo, mesmo que ele nem ligue para mim, que siga brilhando sem eu que o vejo ou não, que siga sol sem minha existência. Ele está ali só para ser sol. E nós também estamos aqui no parque, para ser quem somos. Eu, sua filha, ele, meu pai. E só por isso eu conto esse episódio. É mais um quadro de sentimento do que a descrição de um instante. Porque nada mais acontece dentro dessa moldura, senão nós dois, sob a trama da sombra. Eu com meu balão verde, já sonhando com um sorvete, com um algodão doce, e o pai quieto de sorrisos ao meu lado, com seus machucados, claro, mas dessa vez, bonito e alegre. Alegre e bonito, ele. Em minutos, vou perder esse balão. Não que eu não soubesse que todos os balões serão perdidos, mas no momento eu o tenho. Eu seguro firme esse balão leve, cheio de ar, esse nada que é meu tudo, e esse nada me deixa alegre, igualzinho o pai. O pai, no momento eu percebo, o pai é bonito e alegre. Alegre e bonito, bonito alegre. A coluna de ganhos aumenta com o seu nome que eu repito. João, João, João. Bonito e alegre. João, meu pai. Balão verde entre os meus dedos. Bom, aqui é um outro caminho, né? Uma outra voz. E daí só o trechinho do final, quando esse outro irmão dela, Mateus, está caminhando, eles estão caminhando. E esse Mateus está caminhando com um filho que se chama João. Ou seja, a trilogia começa com o João mais velho, que tem filha e tal, e termina com o Mateus, com o seu filho João. Então, você continua caminhando, né? Eles estão caminhando, estão fazendo uma peregrinação a pé. Então, novamente nos pusemos em rota e o silêncio nos seguia, e eu não sabia porque me lembrava de nós em outros dias, quando nada de especial havia ocorrido. Dias que vivi sem imaginar que teria tantas saudades de tê-los vividos.
Dias nada, dias idos e havidos, dias esquecíveis, como aquele em que você pediu à sua tia Bia para que fizesse tranças nos cabelos. E ela, claro, ela o fez. E você talvez nem tenha percebido que então ela estava também fazendo tranças em sua história. Dias esquecíveis, sim, mas que eu não esquecera. E o meu silêncio, latejando-me nos ouvidos, me dizia ignorar o motivo de eu me lembrar de você noutros tempos. Não deveríamos sentir saudades de um filho que vive com a gente o mesmo instante. Não deveríamos, mas eu sentia saudade do instante que passa, no exato momento em que para trás ele ficava. O meu silêncio me dizia que a dor nos cura as mentiras da alegria, que os erros nós os cometemos para nos acertar, que não são as histórias que se repetem, nós é que nela nos repetimos. O meu pai João se separou de minha mãe Rosa. Eu vivia a infância sem ele na minha rotina, como quem encontra na mesa do café da manhã a manteiga, mas não o pão. Eu me separei de sua mãe, e você, João, viveu igualmente sem mim seus anos de menino. O meu silêncio dizia, também amamos por meio de lembranças, que embora agonizem, estão longe de morrer. Considerando que tem duas mulheres na mesa e que a Noemi levantou questão feminista, eu queria saber dela sobre a tentativa do ressurgimento da literatura de determinadas mulheres do final do século XIX, início do século, final do século XIX, início do século XX, como quem levantou essa bandeira parece que foi, está sendo o Luiz Rufato. A Júlia Lopes de Almeida, a Albertina Berta, a Narcisa Amália. A Júlia Lopes de Almeida é uma romancista importantíssima, tem livros importantes, como A Falência, me parece que é a obra-prima dela, não conheço toda a obra dela. E ela é tão importante que ela foi uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras, mas não deixaram ela entrar porque ela era mulher, e botaram o marido dela lá, que era um escritor menor. Você tem acompanhado isso? Não, infelizmente não. Aliás, estou sabendo disso agora. Através do senhor. A Júlia Lopes de Almeida é importantíssima. Ela é considerada, inclusive, tão importante quanto o Lima Barreto. Incrível. É difícil encontrar, né? Eu já achei A Falência, e A Intrusa. Não, dela eu já ouvi falar, mas não sabia dessa iniciativa do Luiz Rufato e também das outras que o senhor falou. O Luiz Rufato está levantando essa bandeira. Não sabia. E ela está sendo considerada tão importante quanto o Lima Barreto. Acredito, não duvido. Porque se o Lima Barreto, que era homem, né, foi tão esquecido, só agora que ele está sendo recuperado, então imagina uma mulher, né? E tem a Albertina Berta, inclusive é filha do conselheiro Lafayette. Obrigada pela informação, vou atrás. Obrigada. Muito obrigado também. Obrigada.